cânticos, saudar a Jesus, terno amigo das crianças, nosso guia e luz. Ó amigo Jesus, nosso protetor, dai-nos a luz pura do vosso santo amor. Vosso exemplo santo queremos imitar, e as vossas lições vinde hoje inspirar. Vosso exemplo santo queremos imitar, e as vossas lições vinde hoje inspirar. Amigo Jesus. Olhe pelos filhos que te confiei, em teus braços buscarão o meu convívio. Veja, são aqueles os quais te falei, quando à noite em preces me buscava. Quantos homens dizem se fará, não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender, e viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deve começar. Quantos homens dizem se fará, não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender, e viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve
e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olá, meus irmãos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à TV Mundial de Espiritismo, a Concafras, e é uma alegria imensa entrarmos no lar de cada um de vocês para a transmissão de mais uma atividade aqui ao vivo na TV Mundial de Espiritismo. Boa noite para você, Railson Lobato, que está aí conosco, boa noite, Claudemir Marques, nossos irmãos lá da Casa Espírita Amigos da Paz, em Alta Floresta, no Mato Grosso, compartilhando aí conosco esse momento tão importante. Um abraço para nossa irmã Regina Moreira, que Deus nos abençoe. Hoje, nessa campanha educativa da Rede Concafras, nós vamos aí abordar o tema à luz da doutrina espírita a respeito da depressão e suicídio. Campanha educativa contra a depressão e o suicídio. E a palestra intitulada aí, né, Você Não Está Sozinho, que vai ser realizada pelas nossas irmãs pela nossa irmã Gabriela Scalia e pelo nosso irmão Célio Campos Borges, com mediação aí da Adriana Bentes, viu? Que Deus nos abençoe em mais essa atividade. Bom, antes de iniciarmos, evidentemente nós vamos fazer a nossa prece. Eu peço que você que está nos acompanhando aí de sua casa, que você possa auxiliar-nos na divulgação desta atividade, compartilhando e convidando as pessoas para estarem aqui conosco. O tema é muito, muito importante, pessoal. Você não está sozinho. A campanha educativa contra a depressão e o suicídio. Façamos então aí a nossa prece. Vamos orar juntos, né? Iniciando muito bem essa nossa atividade. Elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, rogando o amparo e a assistência neste momento, nesta noite de hoje. Agradeçamos a oportunidade bendita de estarmos encarnados, a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos lado a lado com as pessoas a quem amamos, com os nossos familiares. Obrigado, Senhor Jesus, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos cobre. Obrigado pelo trabalho que nos dignifica, pelo alimento que nos dá a vida. Obrigado, Senhor, inclusive pelas dificuldades que enfrentamos, que nos auxilia no processo evolutivo de nós mesmos. Suplicamos em benefício de todos que estão conectados conosco, pelo pensamento. Rogamos, Pai, em benefício de todos os nossos irmãos que estão enfrentando os problemas da depressão, dos pensamentos tristes ou pessimistas. Atenda, Senhor Jesus, a cada um desses nossos irmãos. Atenda, Mestre amado, aqueles que pensam em tirar a própria vida. Seja, Senhor, substituído os seus pensamentos por pensamentos de esperança, de confiança em Deus e de alegria na vida. Abençoa, Senhor, todos nós, todo o nosso planeta. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que trarão esclarecimentos em torno deste assunto. Ampara durante toda essa nossa programação. E assim nós declaramos aberta a nossa atividade, dizendo:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo e qualquer mal. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Desejamos aí uma excelente noite para o José Aparecido de Souza nos acompanhando, para o Paulo Eduardo de Souza Pereira, um abraço, para o Renato Vieira Rodrigues, boa noite, Érica, boa noite, Terezinha. Sejam bem-vindos todos que estão aí acompanhando essa programação pelos canais de nossos parceiros aí espalhados pelo Brasil. Que Deus nos abençoe. Amigos, mais uma vez, pedimos a sua ajuda no compartilhamento, tá bom? Na divulgação dessa atividade. O tema é muito importante e merece a nossa atenção. A nossa atenção, o convite às pessoas para acompanharem essa temática. Tá bem? Um abraço, Luciano Sanches, que Deus abençoe. Olha, gostaríamos de convidar a todos, né? Evidentemente, a se inscreverem no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, isso é muito importante. Nós temos também aqui na Concafras, no programa da Concafras, diversas atividades. Você pode estudar conosco pela Global Kardec. Isso mesmo. No final dessa atividade, nós falaremos mais um pouco a respeito da Global Kardec. E no final, nós teremos também o tratamento espiritual. Então fique conosco até o final de nossa atividade para acompanhar, para receber o passe à distância, o passe virtual. Tá bem? Então, vamos dar as boas-vindas aos nossos amigos. Está aqui o nosso irmão Jurandir. Boa noite, Jurandir, lá de Macapá, no Amapá. Que Deus abençoe os nossos irmãos aí da Ocefas. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Nelson Costa Filho, lá em Paracatu, Minas Gerais, acompanhando aí a nossa programação. E entrou aqui também a Dona Lindéia. Um abraço, Dona Lindéia. Um beijo em seu coração. Dona Lindéia, hoje a temática é muito, muito importante, tá bom? Convide as pessoas aí em Paracatu, aí de seu círculo de convivência para acompanhar essa atividade. Então nós convidamos agora a nossa querida irmã Adriana Bentes, que mediará a nossa conversa, e os palestrantes Gabriela Scalia e o nosso irmão Célio Campos Borges, que trarão aí para nós a temática Você não está sozinho. Tá bem? Então acompanharemos aí a nossa palestra da reunião pública de hoje. Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para tratar um tema de extrema importância, também muito delicado, a prevenção ao suicídio. E para falar sobre esse assunto, nós chamamos dois amigos muito queridos, que é a nossa amiga Gabriela Gervásio, médica psiquiátrica, trabalhadora do Centro Espírita Paulo de Tarso, e o nosso amigo querido também, médico especialista clínico, Célio Borges, trabalhador da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Olá, pessoal. Olá, amigos, olá, amigas. Então, gente, vamos lá. Nós podemos conceituar o suicídio como uma epidemia silenciosa? Algum número, vocês sabem falar para a gente números no Brasil e no mundo? Infelizmente, sim. Silenciosa porque quando o suicídio ele se torna um tabu, ninguém fala sobre isso, dificulta muito assim, você ter um diálogo aberto e até definir que tipo de abordagem que você vai ter sobre esse tema. Então, o silêncio, na verdade, perpetua o risco de pessoas pensarem em suicídio ou cometerem o ato em si, né? Infelizmente, saiu um estudo agora, né, nesse mês de agosto de 2024, mostrando aí um aumento entre 2000 e 2019 de 57% dos casos. E quando eu digo aumento, eu estou dizendo, né, Adri, de um aumento dos casos notificados. Quantos casos que, na verdade, nem entram nessa conta
Eu tive um caso, por exemplo, de uma colega médica que estava muito adoecida, infelizmente fez uma tentativa de autoextermínio, mas como o dela foi um acidente de carro, ela chegou no pronto-socorro como um politrauma, né? Sério, que chega lá no pronto-socorro. Então, não chegou como uma tentativa de autoextermínio, foi notificada como um acidente de carro. Então, muitos números, na verdade, não entram nessa somatória, e mesmo daqueles que entraram, a gente conseguiu, então, medir um aumento de 57% dos casos, né? Em 2021, que aí ainda estávamos vivendo em processo de pandemia, no Brasil nós tivemos 15.507 suicídios notificados. E para a gente ter algo comparativo, nos Estados Unidos foi próximo aí de 48 mil. 48.183 mortes declaradas por suicídio. Esse número é muito expressivo. E o suicídio, ele tem um impacto não somente para aquele que desencarna, né? Como a gente vê aí no Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco escrevendo para nós todo esse sofrimento gigantesco. No livro Céu e Inferno também descrito vários espíritos suicidas trazendo seu relato de muita dor. Mas o impacto, gente, é coletivo, tá? Devastador. Impacta a família daquele que fica, impacto social, econômico. Bom, a rede é muito maior do que apenas a vítima do suicídio, viu? É assustador, né? É muito assustador esses dados, né? Mas há dados sobre casos, por exemplo, com os jovens? O que vocês poderiam me dizer? Esse grupo, né? Ele preocupa porque ainda está em um grupo em formação mental, espiritual, e eles são muito suscetíveis, né? Principalmente agora com as redes sociais. Vocês podem exemplificar para a gente? Sim, a incidência, né, os maiores motivos de morte, eles variam conforme a idade, então, o número geral de todas as idades, o suicídio está em 27º lugar, porque junto, né, como as pessoas mais idosas, tem muitas doenças, muitos outros motivos que levam ao desencarne. Nas crianças, já torna-se a 11ª causa. Deus. Só que aí, entre os jovens, né, na faixa da adolescência, é a 3ª causa. E os jovens ali, a final da adolescência até os 29 anos, é a 4ª causa. Então, não é, apesar de ainda ser chamado silenciosa, mas está ficando cada vez mais gritante a problemática do suicídio. Isso, a Joana de Ângeles, que é uma grande psicóloga, aí, um espírito que atua nessa área já desde outras encarnações, falou no início do século, né, que o entendimento dos espíritos coincide com os especialistas, com os estudiosos do comportamento humano, que este seria o século das aflições. Seria o século das aflições. Isso coincide também com tudo que nós sabemos, das várias formas que se fala da transição planetária, que é um momento assim marcante do processo do nosso planeta, então, que as coisas ficariam mais agudas, mais intensas, ao mesmo tempo que novas gerações de espíritos estão vindo, mas também tem sido assim as encarnações que são as últimas chances de muitos, né? Então a gente está vendo todos os extremos acontecendo nessa nossa fase. Então o jovem é mais vulnerável, porque o jovem é mais vulnerável para várias coisas, e as coisas no campo dos vícios, no campo dos hábitos, porque é da fase. A pedagogia, a psicologia explica bem. É a fase da impulsividade, é a fase da imitação, de procurar um grupo e às vezes assumir posturas para se sentir parte de um grupo. Então, como as doenças as doenças que naturalmente costumam levar à morte, nesses jovens não estão tão presentes, então o suicídio eleva-se aí nas categorias e torna-se a 3ª e 4ª causa de morte. Sabemos, né, nos conhecimentos aí pedagógicos, psicológicos, neurológicos, que a adolescência vai até
o amadurecimento neuropsicobiológico até os 21 anos de idade. Agora, os estudiosos da pedagogia, da psicologia, já entendem que essa adolescência tem se estendido há alguns anos, a adolescência comportamental tem se estendido. Então, essa fase aí de que precisa de mais atenção, de mais apoio, né? E, ao mesmo tempo, o novo momento nosso, né, evolutivo, de muita instantaneidade, de muitas ofertas. Então, é um desafio que outras gerações não tiveram da mesma forma, com o mesmo impacto. Então, muitas escolhas, muitas ofertas, muita instantaneidade. Então, ficou tudo mais difícil para esses espíritos nessa fase juvenil. E vamos falar mais à frente também do aspecto reencarnatório espiritual, e a gente toca nesse assunto de novo da adolescência. Então, quer dizer, né, que os fatores psicológicos, eles podem aumentar o risco do suicídio entre os nossos jovens? Exato, né? É o que o Sérgio está dizendo. Inclusive, tem estudiosos hoje desse processo do neurodesenvolvimento, mostrando que essa nova geração, vamos falar, essa geração Z, que a gente tem visto aqui agora, nascidos aí após 1995, é uma geração que, de fato, traz isso que o Célio está dizendo, de uma adolescência mais prolongada, não somente porque ela vai até mais tarde, mas também está começando mais cedo. Alguns estudos têm mostrado que a adolescência tem começado aí com 10, 11 anos e se postergado até os 25 anos, né? Em que sentido que eles vão olhar isso? A partir, inclusive, dos padrões comportamentais que esse indivíduo apresenta. O Célio citou aí alguns, e aí a gente ainda retoma que no adolescente, o cérebro adolescente, como todos nós aqui no processo de desenvolvimento, o nosso desenvolvimento é assimétrico. Então, a gente não desenvolve todos os lobos certinhos na mesma hora, no mesmo instante. Existem alguns lobos que nós desenvolvemos com mais antecedência, né? E geralmente é póstero anterior. Então, a gente desenvolve primeiro a parte posterior, para depois desenvolver a parte anterior. Por que isso é importante, às vezes, de saber? Porque a parte anterior, esse córtex pré-frontal aqui, é muitas vezes a região que a gente fala que é responsável pelas funções executivas. O que é isso? Função executiva é quando eu olho, por exemplo, a minha mesa aqui, a minha mesa está desorganizada. Onde que eu começo para organizar? Vou pegar os papéis, vou reunir os papéis, a caneta do lado de cá. Então, eu analiso, enumero uma ordem de prioridades e depois eu executo. Ou seja, tomo uma decisão relacionada àquilo. É a parte que me cabe de tomar decisões importantes da minha vida, questões de analisar problemas, conflitos, tudo nessa região. E no adolescente, ele é o último a desenvolver. Então, por isso que muitas vezes a minha emotividade, a minha impulsividade está extremo, a minha necessidade de pertencimento de grupo, etc. O instinto está muito aumentado, mas a minha capacidade analítica de tomar decisões com serenidade, de respirar antes de fazer, né? Isso me compromete. Por isso que às vezes, inclusive, a gente ressalta o quanto é temeroso, longe de nós aqui, de demonizar a rede social, mas o cuidado que nós temos que ter num processo de rede social, num ser que está em desenvolvimento. E você imagina essa personalidade sendo desenvolvida e moldada através de likes. Então, a rede social, ela é uma ferramenta bacana, inclusive nós estamos utilizando aqui de uma plataforma que nos auxilia bastante. As plataformas, cada plataforma, ela vai ter uma função específica. O YouTube, às vezes, é para mais assistir aula, educação continuada, tutoriais, etc., né? O Instagram tem uma perspectiva de interatividade maior, e cada rede social vai ter sua característica específica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado qual rede social esse jovem está utilizando, para que ele não caia numa armadilha de moldar esta personalidade que está em pleno desenvolvimento e, de repente, se veja numa situação de vulnerabilidade, porque a comparação é muito grande.
A gente edita, né, gente, as nossas vidas na rede social. Você não põe lá seus piores momentos na rede social, né? Ah, o dia que meu cabelo estava mais feio. E aí, isso raramente vai acontecer dentro das redes sociais. E o Jonathan Haidt, que escreveu o livro Geração Ansiosa, ele fala um capítulo especialmente o quanto isso tem um impacto negativo, principalmente em meninas. Por todo o aspecto cultural, né, que a gente vive, há uma fragilidade relacionada a isso. E o quanto isso pode, né, afetar, então, o comportamento e decisões importantes, em especial nas meninas. Tá ok? Ok. Muito interessante, Gabi, esse ponto de vista anatomo-fisiológico, né? Dessas informações do nosso desenvolvimento, né, enquanto ser humano. Então, quais são os fatores individuais e ambientais que podem, né, favorecer esse comportamento suicida? Que, como o Célio até falou antes, não é só uma idade, não é um jovem, não é um idoso, é uma pandemia, né, uma epidemia. Isso. É claro, sabidamente, né? A maioria de nós já há vários anos aí, né? Colaborando nas tarefas da Casa Espírita, nos temas da depressão, nos temas da ansiedade, da prevenção do suicídio. Então, todos já temos a informação de que as doenças, né, os transtornos de humor, né, que quando fala doenças psiquiátricas, cria, às vezes, um bloqueio, né, e as pessoas não fazem a diferenciação. Daquelas pessoas que têm doenças mentais, né, do entendimento, do raciocínio afetado, mas a maior parte de nós sofremos de doenças emocionais, transtornos do humor, transtorno das emoções, as muito bem faladas, conhecidas, depressão e ansiedade. E tem aí uma depressão a bipolar, né, transtorno afetivo bipolar, que é uma mescla da depressão e da ansiedade agudizada, né? Então, essas três doenças estão por trás da maioria dos casos de tentativa e de suicídio. As doenças do transtorno mental, como a esquizofrenia, que interferem no raciocínio, no entendimento, no julgamento, na avaliação das pessoas, responde por uma parte menor. Então, o roteiro da depressão, que uma característica que tem que fazer parte da depressão, é a tristeza prolongada. Tristeza é uma emoção natural de todos nós. Está aí o cinema e o Divertidamente ensinando para nós, né, as emoções básicas do nosso ser humano. A tristeza existe, faz parte. Ter momentos de tristeza, ter decepções e ficar triste é natural, faz parte da vida, mas quando eu não consigo lidar com isso, o estado de tristeza se prolonga, aí a gente chama de depressão. E junto com a tristeza vai tendo as perdas de vontade, de prazer, de interesse, de ânimo. Então, a tristeza e essas perdas é o ponto central da depressão. Se isso não for pela própria pessoa identificado, por quem convive identificado e atuar o quanto antes, a depressão se prolonga, se aprofunda e chega no ponto que a pessoa, apesar das crenças, apesar da espiritualidade que ela recebeu, que ela pratica, ela, pelo transtorno da emoção, não é do entendimento, mas ela começa a achar que ela não presta para nada, que a vida está sendo só um fardo e que talvez morrer seja uma solução, quer dizer, o lado emocional está tão agravado que parece que perturba o lado mental do raciocínio, mas na verdade é um estado emocional muito acentuado e que eu passo a enxergar a vida como só um fator de dor, de sofrimento. Então, parece que então desfazer da vida, dar fim à vida é uma solução. Então, sabemos que o fenômeno de nascimento e morte são naturais da vida, independente das crenças espiritualistas ou não. Nascer e morrer é da natureza, é da natureza. Então, enquanto estamos vivos, essa dádiva da natureza, essa dádiva divina, é todo o nosso esforço
para cuidar da vida. Para cuidar da vida e que a morte chegue no momento mais próximo daquele do planejamento reencarnatório. Então, essas doenças do campo da psiquiatria são as mais levadas em conta. Mas como médico clínico, né, há 27 anos, não é difícil perceber que quando a gente não está cuidando das doenças crônicas que a gente tem que cuidar, eu já estou demonstrando um comportamento suicida. Eu tenho diabetes, mas não quero tomar insulina. Eu tenho asma, mas não cuido de estar sempre com os remédios em dia. Então, já é um comportamento de desistência, né? Não é só o momento abrupto de tomar a atitude contra a vida. Eu não tenho nenhum desses diagnósticos aí. Eu não estar cuidando, né, do meu corpo, que é o santuário do espírito, já é um comportamento perigoso. Então, o descuido com a alimentação, a não dar importância, né? Aqui no Ocidente, às vezes a gente não dá a devida importância para a questão do cuidado com o corpo, assim como os orientais. A gente lembra muito que tem que cuidar do sono, da alimentação, da água, da higiene e o exercício, a atividade física, a gente não coloca como uma ocupação diária. Isso nós sabemos que a alimentação correta e exercício são remédios para todas as doenças do campo físico ou do campo psíquico. Então, praticar exercício, escolher bem o que se come, já é remédio, já está fazendo a saúde preventiva de vários problemas. Então, acrescentando um pouquinho mais aí da vivência de clínico, as doenças que mais matam no mundo, infarto e derrame, as doenças circulatórias e cardíacas, elas têm uma incidência aumentada nos estados depressivos, nos estados ansiosos. Então, os números que nós falamos no início está relacionado aos diagnósticos, aos atestados de óbito colocado como suicídio, mas muitos outros óbitos têm influência dessa questão da depressão e da ansiedade, não só as mortes por suicídio. Outras mortes pelas doenças conhecidas também têm influência desse comportamento depressivo, comportamento ansioso, que vai tirando o brilho, o desejo, a gana por viver, por buscar mais, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo atento a nós mesmos, às nossas emoções, nossos comportamentos e aos que nos cercam para buscar a ajuda o mais precoce possível, que é sempre mais fácil prevenir do que remediar. Com certeza. Então, Célio, diante da fala, né, dessa questão da saúde, né, da nossa preocupação com a saúde física e emocional, mas existem outros fatores que podem levar à ideia do suicídio aos indivíduos? Existem sim, eu diria assim, isso que você estava dizendo é muito importante, porque apesar de que 90% dos casos de suicídio estarem vinculados a um transtorno mental, 90%. Tem uma outra porcentagem também que está vinculado a outros estressores, outros fatores, né? Que não necessariamente transtorno mental. Mas diante do que o Célio está dizendo, que a gente pode prevenir uma série de coisas, inclusive o pensamento suicida. Se eu sei que tem tratamento transtorno mental, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência química, isso tem tratamento, tem cuidado, tem o que oferecer nesse sentido, então eu posso prevenir o pensamento suicida dele aparecer. Né? E quando aparece o pensamento, também de um comportamento secundário a esse pensamento também surgir, tá? Agora, existem algumas pessoas que têm fatores individuais que é um risco a mais. Então, pessoas que são muito desesperançosas, não vê colorido em nada, né? Assim, tudo é preto e branco, tudo é negativista, reclama demais, né? Porque às vezes a pessoa traz isso na própria personalidade. Tem um aprendizado em casa, às vezes eu, o pai e a mãe reclamando de tudo e acho que o modus operandi é aquele ali.
E também traz uma questão da personalidade que é genético, né? Assim, da pessoa que é menos resiliente, que é mais impulsiva, pessoas mais agressivas, pessoas que são perfeccionistas. Uma vez um colega meu falou assim: Ah, eu tenho uma qualidade, eu sou perfeccionista. Eu, olha, peraí, então que nós temos que definir o que é qualidade e o que é fragilidade, né? Vulnerabilidade. Porque o perfeccionista, a critério, o rigor dele é sempre mais alto, né? A meta sempre vai ficar inalcançável diante de qualquer cenário, diante de qualquer tarefa. E quando, a nível ambiental, coletivo, muda a estrutura rápida, mudanças econômicas rápidas, mudanças de relacionamento, isso pode ser um fator de risco tremendo. Não é à toa que na pandemia houveram ali houve uma incidência de casos de pensamento, de adoecimento mental, seja por um menor nível de interação social, seja também pelas perdas e prejuízos que as pessoas tiveram em todos os sentidos, inclusive econômicos, inclusive, né, de satisfação com a vida, uma série de coisas, de privação que todo mundo passou, mas que também trouxeram aí alguns ganhos, inclusive essa internet, o Zoom, tantas coisas que evoluíram diante desse cenário de privação que a gente teve que sambar, né, gente, ali na pandemia para poder aprender uma série de coisas. Então, existem fatores, sim, que já são da própria persona, quanto também fatores ambientais que favorecem essa questão. O que a gente tem que tomar cuidado é que o paciente que ele é atendido no pronto-socorro, por exemplo, se o clínico, o CEL está lá atendeu uma tentativa de extermínio, aquilo lá representa, na verdade, um mar de pessoas que está adoecida, tá? A cada 100 pessoas, 17 podem ter um pensamento suicida, 5 podem estar planejando, 3 tentam e apenas um chega no pronto-socorro. Então, a ideia da prevenção é para pegar, inclusive, todas essas pessoas, né, que precisam de ajuda, tá? Não só aquele que tenta efetivamente. Quando eu falei das doenças associadas, eu não frisei, né, a questão da dependência química, né? Nós sabemos que o cigarro, por causa das doenças crônicas, é o maior motivo de morte no planeta. E que o alcoolismo, pelas mortes violentas, acidentes, homicídios e suicídios, torna-se a segunda maior causa de morte no planeta. Então, não achar, né, essa cultura da tolerância ao álcool, né, no mundo, né, que é milenar, né, uma luta árdua contra isso, contra o cigarro, como é um vício secular, a gente conseguiu passos maiores na diminuição da taxa do tabagismo. Mas a taxa do alcoolismo, como é um vício milenar, muito enraizado na sociedade, tem uma tolerância, então é um risco, porque a pessoa alterada o seu estado mental pelo álcool, ela faz coisas que ela não está nem entendendo o risco, ela se expõe a mortes violentas, homicídios, suicídios, acidentes de uma forma muito grande, e isso vai ser parte dessa tragédia mundial aí. E a outra parte é que quando o menosprezo que acaba tendo culturalmente, até entre os profissionais, tem que ser uma atenção. Quando alguém, o psiquiatra ou o clínico no pronto-socorro, está atendendo uma tentativa de suicídio, a gente fala autoextermínio, tem que se comparar com um cardiologista atendendo um caso de infarto, tem que se comparar com um neurologista atendendo um caso de AVC, tem que se comparar com o cirurgião atendendo um traumatizado. É um risco de vida. Aquela coisa de menosprezar, não, isso é uma fragilidade, isso é passageiro, isso é um chamado de atenção. É um chamado de atenção extremo. Então, quando eu estou com aquele paciente diante de mim, e quem cuida, o parente, o amigo, quem está, tem que levar em conta isso. Se você tiver com um parente com risco de infarto, você vai fazer todo o esforço para que ele chegue no atendimento, no tratamento. Então, se você tem alguém na sua convivência, ou você
com esses pensamentos e tentativas suicidas tem que ter o mesmo empenho. Aqui é risco de vida, ele pode morrer a qualquer momento. Não vamos descansar, não vamos deixar de lado. A pessoa chega no hospital com tentativa de suicídio e simplesmente sai dali para casa sozinha. Isso não existe mais, né? A gente tem, os protocolos foram melhorando para que a gente possa dar a devida atenção a esses casos, mas quem cuida também tem que estar atento à gravidade. A gravidade. Ok? Aí. Né? Que bom que a gente tem melhorado, né, em relação a isso. E vocês falaram coisas muito importantes, né, do cuidado, né, da atenção médica, da atenção familiar, né, e muitas vezes as religiões também acolhem a pessoa quando ela passa por essa problemática, né, de relação à vontade, ao desejo do suicídio. Então, assim, do ponto de vista da doutrina espírita, como que ela pode, gente, auxiliar na prevenção primária e secundária no comportamento do indivíduo suicida? Aqui. Como é que eu faço aqui? Jesus está para nós. Então, o que a doutrina espírita, o que a religião, as religiões, a religiosidade tem a oferecer? Né? Prevenção primária. O que em tese seria o mais fácil, mas aí parece que o problema está longe e a gente descuida. Tudo que fizermos em todos os aspectos para valorizar a vida, valorizar o bem-estar, valorizar a convivência, já é saúde preventiva. Então, se eu tenho um bom ambiente familiar, se eu estou preocupado com a saúde física de quem está sob os meus cuidados, se eu estou preocupado com a saúde mental, com a educação, todos os aspectos da vida, eu estou fazendo saúde preventiva. Então, diretamente com o assunto saúde mental, tendência ao suicídio, então está lá o que o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo nos pede, né? Que fizeste dos filhos que lhe confiei. Então, estar atento às tendências e atuar quando se ver uma má tendência. A doutrina espírita, o processo da evangelização em todas as fases é a evangelioterapia, né? A evangelização em todas as fases, todas as idades, é a nossa principal saúde preventiva, atuação na saúde preventiva. O verdadeiro valor da vida, o verdadeiro motivo da vida, da encarnação, entender a encarnação como uma bênção, como uma oportunidade de aprendizado. Então, esse conhecimento, né, a vida após a morte, né, que nós, né, nas nossas aulas no Centro Espírita, falamos sempre de ser uma fuga, né, que não existe, que a pessoa vai despertar no mundo espiritual, vai se sentir viva, sentindo tudo o que sente, né? Vários livros, né, Célio? Memórias de um Suicida, o próprio Céu e o Inferno, que trazem relatos de espíritos que morreram por suicídio, o quanto o sofrimento foi 1000 vezes pior, o quanto foi mais turbulento, porque você não resolveu nem o problema que você estava enfrentando e ainda arranjou outros. Com outros problemas aí. Então, esclarecimento, quanto mais, melhor. Mas o principal é atuar no coração, no sentimento, né? Porque muitas pessoas que estão se suicidando não os faltou instrução, não faltaram esclarecimentos, mas a fragilidade emocional não acompanha, a maturidade emocional não acompanha acúmulo de conhecimento. É mais de convivência, de atenção, de carinho. Então, esse é o ponto principal da prevenção. Não é à toa que Jesus, o mestre dos mestres, deixou claro, né, que o amor é o resumo de todas as leis. A gente nem sempre presta atenção na profundidade disso. Amar a Deus, amar ao próximo como a si, e isso resume todas as leis. Então, as leis de saúde, as leis de cura, vai ter que estar sintonizadas com o exercício do amor. O amor não só como o sentimento, né, a condensação de todos os sentimentos, mas também o comportamento. Então, mais amorosidade, mais solidariedade, tudo isso que a gente tem na Casa Espírita, ali um laboratório para experimentarmos isso, né? Porque nem somos todos espíritos imperfeitos, mas como estamos em grupo,
para buscar melhorias de entendimento e de convivência, todos saem ganhando. Então, uma rede, na linguagem da psicologia, da saúde mental, fala rede de apoio. Então, apoio pode vir de qualquer lugar. Às vezes você está triste no banco, na parada do ônibus, e pode alguém ser ali o instrumento que o seu anjo da guarda vai usar para te despertar. Alguém que fala uma coisa ali aparentemente banal, casual, pode ser o que vai te ajudar. Mas buscar estar em grupo. Então, se não é o grupo religioso, mas o grupo de arte, o grupo da escola, o grupo da comunidade, da rua. Então, estar em grupo. Sozinho é mais difícil mesmo. Aliás, sozinho não existe vida, né? Viver é conviver. Então, Inclusive, Célio, né? Só para complementar, eu sei que nosso tempo está acabando, né, Adri? Aqui já passamos um pouquinho do tempo, mas eu queria só para complementar isso que o Célio está dizendo, que a doutrina espírita, que também nos favorece com o autoconhecimento, do pertencimento ao grupo, de um mesmo ideal, de promover a reforma íntima, a gratidão, o perdão, que é a terapia, né, também de todas as nossas vidas, o auto-perdão e o perdão com os outros, ela está muito coerente com os estudos sobre felicidade hoje. E os estudos que mostram, que traz felicidade, né, a gente até fala que são 5 coisinhas ali. Você ter emoção positiva, que é isso, felicidade, satisfação, engajamento. Então, quer mais engajamento que os trabalhos voluntários que a gente faz na Casa Espírita, o posto de assistência, a sopa, a campanha de fraternidade Alta de Souza. Você tem que estar engajado nessas atividades com rotina e frequência, né? Trazendo uma sensação também de utilidade para todos nós. Né? Relacionamentos positivos, que é o que o Sérgio estava dizendo, do grupo religioso, do grupo familiar, do grupo terapêutico, né? Que às vezes eu estou fazendo tratamento médico, psicológico, eu estou pertencendo a esse grupo, de ter um propósito. Então, nosso propósito de evoluir, de crescer enquanto espíritos eternos, e cada um com o seu propósito ligado aí, de repente, à profissão, ao propósito relacionado à família, ao desenvolvimento individual, e etc. E se sentir realizado naquilo que você faz. Então, Célio aí faz campanha toda semana, ele está realizado nisso, né? A Adri dá aula na mocidade toda semana, a gente está se sentindo realizada no que faz. E aí, mesmo as pequeninas tarefas que por dádiva de Deus, nós temos esse presente, que a gente possa sentir tudo isso. Tudo isso vai nos proteger, não só também nos afastando de adoecimento, mas promovendo também felicidade, e eu estou falando da felicidade desse mundo mesmo, né, gente? A felicidade é aquela que a gente consegue Agora, né? alcançar aqui nesse planeta. Poxa, pessoal, que bacana, que conversa muito agradável. E agradecendo, né? Nós chegamos aqui no nosso finalzinho. Agradecer muito de coração, né? O Célio, a Gabi. Foram muitas informações que com certeza vão abrilhantar, né? A nossa mente, os nossos corações, para que a gente possa divulgar ainda mais essa problemática. Ela não pode ficar dentro da nossa cabeça, do nosso coração sozinho, né? Essas informações elas precisam chegar a muitas pessoas. E que a gente consiga, né, fazer sempre essa intervenção em auxílio ao nosso próximo, em auxílio daquelas pessoas que estão em sofrimento, porque quem pensa no suicídio não está bem, está sempre precisando de um auxílio, de um consolo, de um carinho, de uma conversa, né? A nossa vida ela é muito preciosa e a gente tem que ter muito cuidado, né, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, com a nossa saúde espiritual. Eu espero que essa conversa tenha trazido muita luz para todos nós e que a gente possa se encontrar de novo para outros bate-papos. Abraço, gente. Muito Gente, obrigada. obrigada, um abraço, até a próxima. Muito bem, obrigado Adriana Bentes, Gabriela, obrigado Célio, gratidão pela belíssima palestra e pelos esclarecimentos, né? Todo mundo aqui gostou, adorou os esclarecimentos dos nossos irmãos. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando, né? Nós temos aí a Lídia Ferreira, a Terezinha, Augusta, Eneida. Ah, que bacana, gente. Olha só, um abraço aos amigos que estão acompanhando aí, né, do Allan Kardec Online, o canal, um dos canais aí da
Cafras, Allan Kardec Online, um abraço para vocês, pessoal do Centro Espírita Irmão Áureo, né, de todas as casas espíritas que estão retransmitindo essa atividade. Olha, teve uma pergunta da nossa irmã, deixa eu encontrar aqui, da Maria Goretti, e muito interessante, ela diz o seguinte: em estudos, encontrei a frase, as pessoas que suicidam têm predisposição para tanto. Podem comentar? Maria Goretti, essa frase, né, essa informação, ela se encontra no livro A Terra e o Semeador, tá? A Terra e o Semeador. Olha que interessante, o que o Chico fala, porque o pessoal fez algumas perguntas para o Chico, né? Na verdade, Dona Guiomar fez algumas perguntas para o Chico e perguntou assim, ó, o suicídio é consequência de fatores psicológicos em desagregação ou de influências espirituais em evolução? Essa foi a pergunta. Chico Xavier responde assim, ó, todos sabemos, cada espírito é senhor do seu próprio mundo individual. Quando perpetramos a deserção voluntária dos nossos deveres diante das leis que nos governam, olha só, quando perpetramos quando perpetramos a deserção voluntária dos nossos deveres diante das leis que nos governam, de certo que imprimimos determinadas deformidades no corpo espiritual. Essas deformidades resultam das causas kármicas estabelecidas por nós mesmos, pelas quais sempre recebemos de volta os efeitos das próprias ações. Aí o Chico diz, cometido o suicídio, nessa ou naquela circunstância, geramos lesões e problemas psicológicos na própria alma. Dificuldades essas que seremos chamados a debelar na próxima existência ou nas próximas existências, segundo as possibilidades ao nosso alcance. Assim formamos, com um suicídio, muitas tentações a suicídio no futuro, porque em nos reencarnando, carregamos conosco tendências e inclinações, como é óbvio, na recapitulação de nossas experiências na Terra. Então, o Chico diz, né? Assim formamos com um suicídio muitas tentações a um suicídio futuro. Então é isso que o Chico diz. E no final desse texto, ele diz assim, ó, quando cometemos suicídio, plasmamos causas de sofrimento muito difíceis de serem definitivamente extirpadas. Por isso, muitas vezes, os irmãos suicidas são repetentes na prova da indução ao suicídio, descendo desprevenidos à desconsideração para consigo próprio. Então essas são as informações aí do nosso querido Francisco Cândido Xavier, tá bom? Respondendo a pergunta de nossa irmã. Gratidão à presença de todo mundo que está aí nos acompanhando e nós vamos aí encaminhar para o nosso final, para o nosso tratamento. Agradecemos a presença de todos, agradecemos aí muito, né? A você que auxiliou na divulgação, compartilhou, deixou o seu like, tá bem? Então, vamos nos preparar, né? Nós vamos receber agora o passe à distância, então sente-se aí em uma posição confortável para receber o tratamento nessa noite de hoje, tá bem? Então, antes aí de recebermos o passe, nós vamos fazer a nossa oração, nos preparando e já encerrando este momento, tá bem? Então, com o pensamento ligado ao alto, agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos nessa noite de hoje, para o estudo deste tema tão importante. Suplicamos, em benefício de todos aqueles que sofrem, que vêm passando pelas dificuldades, pela depressão, pela tentação, pela vontade, muitas vezes, de se autoexterminar. Seja, Senhor Jesus, atendido todos esses casos. Que a espiritualidade amiga, que a equipe ligada a Maria de Nazaré possa auxiliar a cada um desses irmãos e irmãs, levando-lhes o consolo, o conforto e o esclarecimento espiritual. E assim, agradecidos por todas as bênçãos recebidas, dizemos: glória a Deus nas alturas infinitas, paz na terra,
a todos os homens e mulheres de boa vontade. E assim nos preparemos para o tratamento espiritual. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade.
Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.